E aí, como é que está sendo o seu dia hoje? Então, aqui pensando, até que eu queria te falar sobre um caso que eu atendi, de uma mulher que está enfrentando um câncer ginecológico, né, o câncer de mama, e ela está muito fragilizada porque ela está sem nenhuma rede de apoio. E aí eu fico pensando o quão comum é isso, né, das pessoas, as mulheres sobretudo, não terem com quem contar nesse momento tão delicado de suas vidas, né? Mas na realidade ela não quer dividir ou realmente ela dividiu e essas pessoas não estão interagindo ou ela vive sozinha? Como é que é o caso? No caso dessa paciente específica, ela vive sozinha, não tem essa rede. Mas eu também tenho algumas pacientes que ficam com vergonha, principalmente as com mais idade, né? Porque antigamente tinha até a ideia de, não vamos falar da palavra câncer, não vamos falar sobre isso. É um momento muito delicado na vida de uma mulher, né? Tanto quando ela recebe o diagnóstico, quanto ela ter que dividir isso com as outras pessoas e o dia seguinte após o diagnóstico, porque a cada dia é como se a ficha fosse caindo, como ela fosse percebendo que está dentro de uma questão muito complexa e o corpo está adoecido e a alma está precisando ser acolhida, né? Então, uma rede de apoio é uma coisa muito importante e nem todas podem contar com esse privilégio de ter a rede de apoio disposta a embarcar nessa viagem, nesse desafio da busca da cura com ela. E muitas vezes ela também não possui realmente, né? Sim. E outras vezes ela também se sente tolhida para dividir isso com alguém. Sim. E essa ideia, né, da mulher sempre forte, sempre sendo apoio, sempre cuidando, às vezes é um pouco difícil se colocar na posição de ser cuidada, né, de receber esse cuidado. Mas a gente percebe que ter uma rede de apoio faz total diferença para a continuidade desse tratamento, para o incentivo, né, para ter pessoas com quem compartilhar os medos, as dificuldades. Não que uma mulher que não a tenha não vai passar por isso, né? Porque o mais importante é que ela cuide da própria saúde. Mas a gente sabe que fica um pouco mais difícil, né? Por isso que muitas vezes, né, nós aconselhamos, e eu falo isso para elas todas, né, que é importante entrar em alguns grupos, Sim, né, com certeza. com dores afins. Sim. Porque aí tem várias coisas que vão acontecer. Se organizam para passear, para dividir momentos, para entender um pouco mais o que está acontecendo. Houve o depoimento de algumas que já passaram e que já estão bem, né? E ali fazem a amizade, a conexão social se instala e é uma proteção até mútua, né? Sim, com certeza. Porque uma dá a mão à outra, uma ajuda a outra e hoje a gente vem entendendo que existem muitos grupos hoje, né? Sim. Que apoiam e que são apoiadas, né, por pessoas que estão à frente de movimentos onde vão estar oferecendo essa oportunidade de acolher. Sim. E com isso a coisa muda de figura, né? Com certeza. Então a mulher se sente mais forte, ela já faz uma amizade, já conhece alguém, já vê da possibilidade da beleza, porque Sim. nós mulheres somos muito vaidosas, e aí ela percebe que ela não é um cabelo, né? E que ela vai estar muito além daquilo, que a beleza dela vai muito além. Sim. E existem agora muitos movimentos, tem desfiles, maquiagens específicas, as questões das laces, né? Sim. Então, hoje a gente entende que buscar também por uma rede de apoio, de repente não só familiar e de amigos próximos, é uma grande saída, Com né? certeza. Ouvir pessoas que têm a mesma dor que a gente é muito importante, Sim. né? Você acaba sendo inspirada, motivada por outras pessoas. Às vezes eu recebo pacientes que falam assim, mas doutora, eu tenho vergonha de falar. Eu falo, vá para ouvir. Né? Você pode se permitir ouvir, seja lá qual for o grupo. Às vezes um grupo que cuide de dependências, de luto, enfim, eu sempre recomendo que vá para ouvir, porque você se coloca na posição de entender que outras pessoas têm problemas semelhantes, têm dores semelhantes, circunstâncias né? da vida, não necessariamente problemas, né, mas circunstâncias da vida semelhantes. E você falou algo importante, né? Quando a gente pensa em rede de apoio, as pessoas geralmente pensam em família.
Só aquele núcleo, só né? aquele núcleo ali, mas existem tantas possibilidades, né, para se expandir. Eu faço parte de um grupo, né, de transtornos alimentares, lá no NAPTA, que a gente chama de grupo de rede de afeto. A gente não chama de grupo de familiares, porque a gente entende que às vezes a pessoa que está mais próxima naquele tratamento não tem nenhum vínculo sanguíneo com aquela pessoa, é um amigo, foi um colega que fez no trabalho e foi se tornando mais próximo, sendo uma rede de apoio importante. Então, a gente não está falando só sobre família, né? A gente procura sempre estimular que ela busque, né, apoio por outras fontes, Sim. quando não é possível ser de alguém de uma grande proximidade. E eu costumo muito falar também nas minhas consultas, quando eu preciso de conversar com alguém, traz quem você acredita que vá compartilhar com você, para ajudar a aquecer essa alma que está precisando de um calor. Exatamente. E quem é essa pessoa fica em cargo dela. Exatamente. Ela vai escolher e vai trazer para a gente conversar junto e a gente trazer essa pessoa também para estar ali no dia a dia compartilhando conosco, né, todas as necessidades médicas, né, e afetivas. Sim, e uma coisa muito importante que a gente percebe é que a rede de apoio tem uma influência muito grande. Sim. Quando pessoas que têm um apoio, seja ele por vínculos afetivos, sociais ou familiares, elas tendem a ter um desempenho mais positivo no enfrentamento da doença. Né? É isso, né? Rede de apoio é presença, é cuidado e a ideia de que ninguém precisa enfrentar isso sozinho, né? Verdade. Nós também estamos sempre apoiando nossos pacientes e esperamos que a sociedade, de uma certa forma, também ofereça esse apoio. Vamos lá que chama esquerda. Vamos lá.